Rádio Geração 99, a rádio do povo de Deus. A paz do Senhor, meus queridos e diletos irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Manassés. Pastor Manassés da Igreja Assembleia de Deus, ADEJA. Nós temos aqui uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã em Cristo, que está nos ouvindo neste momento. Mas eu quero me endereçar propriamente a um grupo de irmãos. Este grupo chama-se aos desigrejados. É isso mesmo. Eu tenho uma palavra aqui para os irmãos desigrejados, aos irmãos sem igreja, aqueles que por algum motivo resolveram abandonar a vida congregacional e institucional. E eu quero tomar aqui como base Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, o versículo 1 servirá para a nossa base. Diz-nos assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona. Muito bem, eu quero mostrar aqui, à luz da palavra de Deus, o quanto é importante a igreja estar reunida de forma congregacional. Eu estou falando reunida de forma institucional. A ideia de se construir um tabernáculo no deserto foi do próprio Deus, aonde ele reunia as tribos e se manifestava através da sua glória, por intermédio do ministério de Moisés e por intermédio dos sacerdotes. O movimento dos desigrejados tem aumentado a cada dia. Quais são as razões para que isto aconteça? São várias. Primeiramente, nós temos a ideia de que a igreja como instituição, ela está entrando em decadência, em detrimento de vários surgimentos de igrejas, instituições, de lideranças, de modalidades diferentes, e isso tem acontecido cotidianamente. Bom, vamos para a Bíblia. A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo número 10, a partir do versículo 25, o escritor aos Hebreus diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Logo, subentende-se de que estamos falando de uma igreja física, de um espaço aonde os irmãos se reúnem para glorificar, para adorar, para receber os ensinamentos da palavra, para serem orientados, acompanhados pelo ministério pastoral. Muito bem. As igrejas que Paulo fundou na Ásia, elas tinham seus representantes, os seus pastores, os seus bispos, os seus apóstolos, e no entanto, a tendência da igreja do primeiro século era de aumentar. Agora surge este novo movimento chamado de movimento dos desigrejados, as pessoas que não querem ter um vínculo, um compromisso com a liderança. Bom, alguns saíram e aderiram a este movimento dos desigrejados por algum motivo. Eu quero chamar a sua atenção, você, meu irmão em Cristo, você, minha irmã, que está sem congregar e diz que vai ser crente em casa, vai ser crente ao seu bel prazer, dentro do seu conceito dogmático, doutrinário. Você está enveredando por este caminho. Eu não sei qual foi o motivo que lhe levou a aderir a este pensamento. Porém, você deve ter as suas razões. Você pode estar ferido, magoado. São vários os fatores. Você desacreditou da liderança, você se escandalizou, você foi ferido, você foi maltratado e coisas deste gênero tem levado muita gente a viver uma vida sem liderança, a viver uma vida dentro da sua própria concepção, quando na realidade a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus deu para a igreja pastores, mestres, doutores, para que fossem guias, orientadores dos crentes. Ora, como você diz que é cristão e não está debaixo de uma liderança espiritual?
Como você diz que é cristão e não comunga, não participa diariamente da vida cristã. A igreja do primeiro século, ela é o modelo paradigmático que nós podemos nos referenciar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, esta é a nossa base de referência de igreja como instituição. Essa é a nossa base de igreja como a koinonia, o grupo da unidade, da comunhão. E você, inadvertidamente, acompanhando esta onda que tem sido disseminada no meio evangélico de desigrejados, você aderiu a esse sistema, lamentavelmente. Mas no entanto eu quero chamar a sua atenção. Volte para o seu lugar, volte para o ambiente chamado igreja, para a comunhão, para estar ouvindo as orientações do Espírito de Deus, da sua palavra, por intermédio do seu pastor. A igreja, ela é um corpo, nós somos um corpo, nós somos membros individualmente, cada um tem a sua funcionalidade, mas todos harmonicamente trabalham para o processo de crescimento, de unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, da qual ele é o cabeça. Ora, se Jesus é o cabeça da igreja, e ele deu pastores para a igreja, ele instituiu bispos, apóstolos, pastores, doutores, mestres, e você, meu irmão, inadvertidamente enveredou por este caminho. Volte. Eu sei que tem muitos pastores que ferem, que maltratam as ovelhas, que usurpam das ovelhas, que sugam as ovelhas, a gordura, a lã, tudo aquilo que a ovelha produz. Eu não sei o que te levou a enveredar por esse caminho, mas eu aconselho a você a voltar a congregar, a voltar a ter a vida congregacional. A igreja dos apóstolos, eles passavam a vida inteira em comunhão, nas orações, no partir do pão. O Senhor Jesus acrescentava à igreja, os apóstolos davam com ousadia, com intrepidez, a notícia salvífica do Cristo redivivo. Eles tinham autoridades, eles eram as colunas da igreja, e eles tinham tudo em comum. Então o adversário da nossa alma quer apresentar um novo modelo de cristianismo fora dos padrões bíblicos. Fora dos padrões bíblicos. Se no tempo, lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito e levou-o para o deserto para que o povo cultuasse ao seu nome, adorasse a ele em unidade. O Senhor estabeleceu o tabernáculo, era um símbolo da presença do próprio Senhor. Em seguida, lá, depois do advento, depois que Israel já estava estabelecida como nação, houve a necessidade de se construir um templo para que o Senhor fosse adorado. Então as pessoas iam adorar a Deus no templo construído por Salomão. Isto estamos falando de um templo físico, de um ambiente físico, onde o Senhor ia e se manifestava na vida daqueles cultuantes, dos adoradores, através do ministério dos levitas. Meu irmão, reveja o seu conceito. Reveja o seu conceito. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num cenáculo. Era um ambiente físico. Era um ambiente físico. Jesus foi apresentado no templo. Era um lugar físico. Jesus deu sua primeira aula de mestre perante os doutores da lei no templo físico, no lugar voltado, ambiente para a adoração.
E o adversário tem levado muita gente ao engano, ao engoldo, ao seu bel prazer, pessoas que não querem estar debaixo de liderança, pessoas que são absolutas, pessoas que não querem receber orientação, não querem receber nenhum tipo de ordem, pessoas que não querem ser tratadas, pessoas que não querem ser repreendidas, pessoas que não querem mudar a sua vida, querem viver a seu bel prazer. Eu aconselho você, ouça o que diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Aconselho a você, meu irmão, minha irmã, volte para o seu lugar, volte para o lugar onde nós nos reunimos. Assim como nós temos a nossa casa, o ambiente da nossa família, onde nós nos reunimos, fazemos as refeições, vivemos uma vida em família, a igreja também é composta de famílias. As famílias saem de suas casas, se reúnem num templo para adorar. A igreja, a sua terminologia linguística, eclésia. Eclésia, aqueles que saíram de fora para tratar de assuntos relacionados ao Deus que nos salvou. Prestar um verdadeiro culto a um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, a um Senhor que quer se manifestar em nós e através de nós, por intermédio da sua palavra. Não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Não enverede por esse caminho. Volte para o seu lugar. Procure comungar, participar das orações, participar dos momentos de alegria, de avivamento, de comunhão, participar da vida cotidiana da sua igreja, de onde você saiu. O filho pródigo, ele tomou tal decisão. Ele pegou a herança que tinha e saiu. Queria viver uma vida dissoluta, sem a orientação do pai, sem o cuidado do pai. E ele foi viver numa terra distante, numa terra longínqua, a seu bel prazer, voltado para a sua própria vontade, para o seu próprio desejo, a sua independência. Ele não queria estar debaixo da tutela, ele não queria estar debaixo da orientação do pai. E ele saiu e foi viver uma vida miserável, uma vida distanciada de um ambiente chamado lar, casa, família. Ele perdeu toda a sua herança e ele foi muito feliz quando ele tomou a decisão de voltar. Ele voltou para a casa do pai, mas antes ele se lembrou da casa do pai. Antes ele se lembrou do pai e ele disse consigo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Ei, igreja é lugar de pão. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de alimentação, igreja é lugar de oração, igreja é lugar de unidade, igreja é lugar onde nós congregamos e nos reunimos, aonde desfrutamos deste ambiente espiritual. E o filho pródigo, quando voltou, o pai o recebeu de braços abertos. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai colocou um anel no seu dedo, colocou roupa nova, colocou sandálias novas e fez um grande banquete e ainda matou um bezerro cevado. Meu irmão, compreenda, não mude os rumos da palavra de Deus em detrimento de uma onda que tem levado muita gente a abandonar a vida congregacional. Pensa nisso, volta para o teu lugar, levanta-te de onde caíste, pois o Senhor, Ele fará maravilhas. Reconcilia-te com a tua igreja, com o teu pastor, pede perdão, te humilha, pois a quem si mesmo se humilha será exaltado. Então fica aqui esta palavra para você, fica aqui esta palavra de advertência. Nós somos
corpo, mas só formamos um corpo quando unirmos os membros em volta da mesa, a mesa do Senhor, a mesa do banquete. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração a urgente necessidade de você voltar a congregar e a se levantar aonde você caiu. Deus abençoe em nome de Jesus. Pouco tenho pra te dar, mas tudo que tenho te dou. Sei que não se compara com a imensidão do seu amor. Incalculável é o valor do sangue que tu derramou. Os pregos cravados, a coroa que mas sei que é pouco mesmo assim. Me dou por inteiro, ó Senhor, me entrego a ti. Eu te dou o que é teu, Senhor. Amado meu coração é todo teu, o meu viver a ti eu dou. Faço contigo, Senhor, uma aliança de amor. Meu amado, desejado, meu coração. Rádio Geração 99, a minha, a sua, a nossa rádio.